Artigo 10. As partes só pagarão custas e preparo afinal. Artigo 11. A sentença que, julgado procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem em culpa. Artigo 12. A sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento ao autor das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos honorários de advogado. Artigo 13. A sentença que, apreciando o fundamento de direito do pedido, julgar a lide manifestamente temerária, condenará o autor ao pagamento do décuplo das custas. Artigo 14. Se o valor da lesão ficar provado no curso da causa, será indicado na sentença. Se depender de avaliação ou perícia, será apurado na execução. Parágrafo 1º. Quando a lesão resultar da falta ou isenção de qualquer pagamento, a condenação imporá o pagamento devido, com acréscimo de juros de mora e multa legal ou contratual, se houver. Parágrafo 2º. Quando a lesão resultar da execução fraudulenta, simulada ou irreal de contratos, a condenação versará sobre a reposição do débito, com juros de mora. Parágrafo 3º. Quando o réu condenado perceber dos cofres públicos, a execução far-se-á por desconto em folha até o integral ressarcimento do dano causado, se assim mais convier ao interesse público. Parágrafo 4º. A parte condenada a restituir bens ou valores ficará sujeita a sequestro e penhora, desde a prolação da sentença condenatória. Artigo 15. Se, no curso da ação, ficar provada a infringência da lei penal ou a prática de falta disciplinar a que a lei comine a pena de demissão ou a de rescisão de contrato de trabalho, o juiz, ex officio, determinará a remessa de cópia autenticada das peças necessárias às autoridades ou aos administradores, a quem competir aplicar a sanção. Artigo 16. Caso decorridos 60 dias da publicação da sentença condenatória de segunda instância, sem que o autor ou terceiro promova a respectiva execução, o representante do Ministério Público a promoverá nos 30 dias seguintes, sob pena de falta grave. Artigo 17. É sempre permitida às pessoas ou entidades referidas no artigo 1º, ainda que hajam contestado a ação, promover em qualquer tempo e no que as beneficiar a execução da sentença contra os demais réus. Artigo 18. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova. Neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Artigo 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal. Daqui julgar a ação procedente, caberá apelação, com efeito suspensivo. Redação dada pela Lei nº 6.014, de 1973. Parágrafo 1º. Das decisões interlocutórias, cabe agravo de instrumento. Redação dada pela Lei nº 6.014, de 1973. Parágrafo 2º. Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, poderá recorrer qualquer cidadão e também o Ministério Público. Redação dada pela Lei nº 6.014, de 1973. Disposições Gerais. Artigo 20. Para os fins desta lei,
consideram-se entidades autárquicas. A linha A. O serviço estatal descentralizado, com personalidade jurídica, custeado mediante orçamento próprio, independente do orçamento geral. A linha B. As pessoas jurídicas especialmente instituídas por lei para a execução de serviços de interesse público ou social, custeados por tributos de qualquer natureza ou por outros recursos oriundos do Tesouro Público. A linha C. As entidades de direito público ou privado a que a lei tiver atribuído competência para receber e aplicar contribuições parafiscais. Artigo 21. A ação prevista nesta lei prescreve em 5 anos. Artigo 22. Aplicam-se à ação popular as regras do Código de Processo Civil naquilo em que não contrariem os dispositivos desta lei, nem a natureza específica da ação.